Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fábio de Oliveira. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de novembro de 2017, agora 3 horas e 44 minutos. Muito bem, nessa oportunidade eu quero falar sobre os argumentos absurdos dos religiosos, parte 7, e esse aqui, especial, argumento evangélico. Argumento porque é um argumento de jumento. São argumentos sem lógica, argumentos falaciosos, que parece que é alguma coisa, e esse é dito por uma parte religiosa. Esses aqui são ditos exclusivamente por pessoas protestantes. Tá? No caso, eu não quero aqui ofender, não estou ofendendo protestantes, tenho amigos protestantes, mas eu estou falando sobre... a respeito daquelas pessoas que apenas querem colocar o argumento como se aquilo provasse alguma coisa, e um argumento muito mal feito. Muito bem, gente, então vamos continuar. Gravei agora há pouco um vídeo falando sobre a importância da escrita. Quero já agradecer a todos os inscritos, lembrando que esse canal aqui não é religioso, então tem pessoas que viram meus vídeos antigos e pensam que eu ainda continuo no meio religioso. Não continuo no meio religioso, não sou mais evangélico, sou ateu. Então eu deixei os vídeos antigos apenas para mostrar como é que eu era e o que eu sou hoje, porque eu não tenho nada a esconder, entendeu? Então, se você está achando que você quer canal religioso, não é. Vai procurar outro canto, e se você quer ver os vídeos que eu tenho, vídeos que falam sobre a língua portuguesa, sobre ensino, ok, fica à vontade. Mas se vier para aqui para tentar evangelizar, ou melhor, evangelizar, pode cair fora. Muito bem, vamos ver aqui os argumentos que eles utilizam aqui. Esse é especial, já que teve alguns dias aí sobre aquela comemoração da Reforma Protestante. Vamos falar um pouquinho sobre, não a Reforma Protestante, mas os argumentos desses caras, dos protestantes. Vamos lá. Primeiro argumento. A prova que Deus existe é que os ateus vivem culpando-o pelos males do mundo. Não, animal. Ninguém está culpando, não. A gente mostra que a existência de uma divindade, seja ela qual for, é ridícula, mostrando que os males que estão aí prova que não existe nenhuma divindade ajudando a humanidade, não tem nenhuma divindade agindo. Pelo contrário, mostra que se existisse realmente, esses males não aconteceriam. Uma divindade poderosa iria atuar. A pessoa pode dizer, não, mas é o livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio ele só funciona para o lado de quem comete o delito ou os males, nunca para quem é injustiçado, mostrando que pelo natural é mais fácil as coisas darem errado, é mais fácil a injustiça acontecer do que a justiça. Então ninguém está culpando ninguém, só mostramos que a ideia de uma divindade poderosa é ridícula, é burra, é uma incoerência total. Por quê? Porque com os males no mundo, com os males, nós vemos que é incoerente a ideia de qualquer ser superior bondoso ou qualquer divindade agindo na humanidade. Vamos ao segundo argumento, ou argumento, que é um argumento de jumento. Olha só, Jesus existe porque ele me salvou. Olha que coisa ridícula, eu já escutei isso muito. Primeiro, te salvou de quê? Uma ideia que colocaram na sua cabeça. Isso não é nada mais do que uma lavagem cerebral que fizeram na tua cabeça, colocaram algo e você acreditou. De um lugarzinho que não existe, de um pecadinho que não existe, e te salvou de um ser imaginário que não existe. Ou seja, isso aí não é prova nenhuma. Isso aí é apenas a lavagem cerebral na tua cabeça. Tá? Então, antes de você querer provar alguma coisa, venha com provas realmente verídicas, não com besteirinhas, não com fé, porque eu, como eu falo, eu não discuto fé, eu discuto fundamentos. E fé é apenas algo subjetivo, algo que não prova nada, apenas manifesta
a vontade daquele que acredita de impor a sua religião para outras pessoas. Terceiro argumento: não tem explicação, é mistério de Deus. Esse aqui é um dos piores. Por que é um dos piores? Porque esse aqui, ele parte para a ignorância. Esse aqui, ele parte para a devoção. Quando a pessoa não tem mais argumento, quando a pessoa não tem mais o que falar, ela inventa coisas, ela vira devocional. É igualzinho no livrinho que as pessoas chamam de sagrado, os amiguinhos de Jó. Quem conhece a historinha ali sabe. Quando os caras não tinham mais o que falar, eles viravam devocionais. É exatamente o crentelho desse jeito. Ele gosta de falar, de argumentar, mas quando ele vê que ele toma pancada no meio da cabeça, digo em questão de argumentação, tá? Quando ele vê que ele apanha na argumentação, aí ele fala: não tem explicação, é mistério. Ele parte para esse mistério, essa babaquice toda. Ou seja, mais um argumento furado, mais um jumento. Quarto, a Bíblia está se cumprindo fielmente. Desculpa a palavra que eu vou falar aqui, mas seu rabo que está se cumprindo. Por que é seu rabo que está se cumprindo? Primeiro que você vê que a profecia dizia que Tiro seria destruída, Jerusalém nunca mais seria habitada, foi habitada. Ali mesmo, eu até falei em outro vídeo, depois procura, Jesus voltou e você ficou. Onde diz que ele voltaria para aquela geração e nada aconteceu. Aí vocês vão dizer: não, porque o amor está se esfriando, tem pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho. Desde a época, antes mesmo da época do Império Romano, isso já existia. Terremotos, fome, peste, guerra, isso sempre existiu. Então não vem falar besteira aqui para mim. Dizer que está se cumprindo. Teu rabo está se cumprindo. Quinto argumento: se Deus não existe, então por que fazer o bem? Primeiro, o cabeção, o bem é o sinal da evolução do ser humano. Nós aprendemos a bondade com o tempo. Nós não precisamos de uma promessa de vida eterna para fazer o bem, ao contrário de você, porque você só não faz coisa errada com medo de uma tal divindade ou com medo de ir para o inferno. E eu fico preocupado que no dia que você deixar de acreditar, acho que você vai começar a matar as pessoas, porque você só faz o bem porque a Bíblia manda você fazer, ou porque o teu Deus, mas o Deus não fala porra nenhuma, quem fala é teu pastor, usando a Bíblia. Então, nego, isso aí é o argumento furado. O bem é sinal de quê? É sinal de consciência humana. O ser humano faz o bem e faz o mal. Simples assim. Então não preciso acreditar em seres imaginários para poder fazer o bem. Sexto argumento: você é tão inteligente, já escutei pessoas falando isso, você é tão inteligente, não entendo por que você é ateu. Porque eu sou inteligente, porque eu uso a inteligência. E a inteligência mostra que não existe duendes, não existe fadinhas, não existe Jesus, não existe zumbi judeu, não existe Espírito Santo. Ou melhor, o único Espírito Santo que eu conheço é o estado do Espírito Santo, já fui lá. Mas nada disso de anjinhos, de demônios, semideuses, Ganesha, Jesus, Maria, nada disso existe. Uma intercessora no céu, nada disso existe. Santos, intermediários, anjos da guarda, nada disso existe. Então, é por isso que eu sou ateu, porque eu uso a inteligência. Simples assim. Sétimo argumento: olha, essa aqui é a pior. Religião é baseada na fé e não na razão. Ela existe em um universo diferente da ciência. E não é justo esperar que possam competir no mesmo nível. É claro, porque a religião é baseada em fantasia. Entendeu? E a razão, a realidade, o método científico é o método mais confiável que nós temos. Mas a realidade mostra que não tem nada disso. Então a fé e a ciência são totalmente antagônicas, porque a ciência ela trata com experimentação, comprovação. E quando não há comprovação, segue-se a pesquisa. Seja em qualquer área. Tem até um vídeo meu falando sobre como pesquisar honestamente. Depois veja. Então é o seguinte, a fé ela vive num mundo diferente, sim, ela só vive. A fé ela está baseada no mundo da imaginação. Eu aprendi um termo novo esses dias, que é o mundo dos unicórnios. É aí onde vive o teu Deus, é aí onde vive a tua fé, é onde vive toda a sua devoção. Em lugar mais nenhum.
ela está fora da ciência. Esse é um dos argumentos mais idiotas. Eu vi isso num site esses dias, não lembro agora qual site. Continuando, o oitavo argumento. Olha, isso aqui é terrível. É por isso que os caras estão fazendo cada besteira. Deus não ama o irreconciliável, ele ama o arrependido. Ué, na tua Bíblia não está dizendo que ele ama o mundo de tal maneira? Gente, as pessoas inventam coisas, sabe, para poder justificar as merdas que eles acreditam e as merdas que eles querem pregar. As pessoas podem perguntar assim, mas por que você está se preocupando com o outro? Porque não tem ninguém que acredita em duende vindo falar na minha porta de duende, mas vem um bando de babaca querer provar que os contos de fadas dele, que os seres mitológicos, imaginários dele são verdade. Querem mostrar isso pra mim. Aí fala que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que acreditar, aquela baboseira toda. Aí quando diz que ama todos, depois ele vem dizendo que não ama todos, não, só ama o arrependido, o irreconciliável ele não ama. Ora, que divindade de amor é essa? Que agora faz distinção de pessoas, faz acepção de pessoas. Isso mostra, sabe o quê? O reflexo na religião do próprio ser humano. Isso mostra porque a religião refletindo o pensamento humano. Nada mais do que isso. Isso só mostra que não existe Deus, existem seres humanos inventando uma divindade que é o reflexo daquilo que ele pensa, daquilo que ele busca. Ou seja, as pessoas gostam de fazer segregação, as pessoas gostam de excluir as outras. Exatamente esse argumento aí que eu vejo, que ele ama só o arrependido. Então, amigo, vai, como diz aqui, vai chupar um canavial de rola para você depois vir falar besteira aqui, tá? Nono argumento. Se você não vier pelo amor, virá pela dor. Outra ameaça que não quer dizer nada. Primeiro, coisas boas e coisas ruins acontecem. E é mais fácil acontecer coisas ruins do que coisas boas. Simples assim. Esse argumento de jumento é a falsa dicotomia de que você só tem as suas opções, de que só existem duas alternativas e existem várias outras. A falsa dicotomia, ou então, ou você acredita ou você não acredita, ou você vai para o céu ou para o inferno. É a falsa dicotomia. Isso é argumento falacioso, tá? Existem outros argumentos falaciosos. Essa daí é o que eu mais ouço. Se não vier pelo amor, vai vier pela dor. E os lugares que não existe a tua religião, que ninguém nunca ouviu falar? Pode dizer, não vai chegar lá. Vai chegar porra nenhuma. Então deixa de ser imbecil e de falar asneira. 10º argumento. Deus não é igual aos falsos deuses. Ele é vivo. Olha a intolerância. Isso mostra o seguinte, a intolerância. É por isso que você vê evangélico quebrando templo ubandista, templo candomblé. Por quê? Porque eles gostam de dizer que o Deus dele é verdadeiro, mas Deus não existe, não há provas do céu. Você não consegue provar. O que determina uma religião falsa e uma religião verdadeira? Fala pra mim. Você consegue me explicar? Vem me trazer Bíblia para cá, não, porque eu conheço esse lixo aí. E eu estudo a Bíblia de forma racional, a forma da construção do texto e da formação do chamado cânon, que foi apenas uma produção humana, uma seleção humana. Então, se você for estudar o processo histórico, vai ver que tem nada de divino. Então, não vem trazer versículo para mim, não, que eu conheço e vou te refutar em todos, tá? Então esse aí é um argumento falacioso. 11º. Aconteceu algo comigo que não tem explicação natural. Isso aqui não tem explicação natural. Isso sabe o que? É experiência anedótica. Ele usa um caso isolado. Isso pode ser ou dele ou de outra pessoa. Aí ele diz que aquilo ali é verdade. Não, isso aí não prova nada. Primeiro que esses casos que ele diz que não tinha explicação, tudo balela. Eu fico com gente falando que foi curada de câncer. Você não vê nenhuma prova disso aí. Um monte de gente com testemunho, uns testemunhos mentirosos. Eu falo testemunho com a tristeza ouvir, falando que foi curado de AIDS, foi curado daquilo e aquilo outro. Pura mentira, não tem nenhuma comprovação. É como um babaca que andava pelo Brasil aí, queria até lembrar o nome dele, que vivia tirando o câncer dos outros. Câncer, e foram foram verificar que aquele câncer que ele tirava era de verdade.
era farinha de trigo. Olha o caso aí que não tem explicação natural. Tem muita gente que cai numa dessa. Então isso aí, experiência anedótica, né? Existem coisas que não tem explicação a princípio. Mas isso não prova nenhuma divindade, não. Isso é apenas uma experiência anedótica. Tá? Simples assim. Ou seja, é algo particular que você quer transformar em quê? Em algo geral, algo que fosse uma verdade absoluta. Isso aí não é prova de nada. O argumento da experiência anedótica é argumento falacioso. 12º. E prova que Deus não existe. Olha só a besteira. Geralmente a gente fala assim mesmo. Me prova que Deus não existe. Geralmente como eu vejo os comentários. Nem me preocupei com regra gramatical, com regra sintática, nada. Porque eles não começam frase com pronome oblíquo. Eu coloco aqui que geralmente que os caras escrevem. Eu estou colocando igualzinho que os caras escrevem. Muito bem. Primeiro, esse aqui é um dos argumentos mais burros que alguém pode inventar. Por quê? É a inversão do ônus na prova. Tem uma musiquinha até legal do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem aquela musiquinha muito famosa? Ali tem muito, claro, só que ali é uma música apenas, não tem nada demais. Mas aí na música tem um caso desse, de inversão do ônus da prova. Que ele dizia que nasceu há 10 mil anos atrás, viu o mar vermelho sendo aberto, ele viu uma porrada de coisa. Aí diz que no final, se você, para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Ora, é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu falo com um dragão todo dia aqui. Aí alguém fala, tudo bem, então me prova. Não, você não pode provar que eu estou mentindo, prova para mim. É a inversão do ônus da prova. Quem afirma isso, quem afirma, tem que provar. Se eu disser para você que tem um dragão aqui, falar comigo todo dia de madrugada, você vai me chamar de maluco. Eu vou ter que provar isso. Mesma coisa, se você diz que o teu amiguinho imaginário existe, que não existe porra nenhuma, que não cura ninguém, não faz porra nenhuma, só acontece coisa natural, você atribui isso a ele, a essa divindade, que não existe, só existe sim, na imaginação daquele que quer acreditar, aí ele atribui e diz que nós temos que provar. Não, você é que tem que provar que essa porra existe. Ou melhor, nem você, porque você é um ser humano que nem eu. Por que essa criatura não aparece e não se prova? Sabe por quê? Porque ele é um fruto da imaginação. Simples assim. Tá bom? Então, gente, fique aí com esses argumentos absurdos dos religiosos. Espalhe esse vídeo. E esse foi o especial argumento evangélico. Porque os caras que falam umas besteiras dessa, caramba, tem que ser esculachado mesmo. Tá? Se alguém me falar uma coisa coerente pra mim, até escuta agora umas besteiras dessa aqui. Eu botei 12 aqui bem rápido, só pra você ver que os caras não têm lógica, os caras só passam vergonha aonde eles proferem, ou eles falam, ou eles escrevem essas asneiras, tá bom? Então até a próxima, um grande abraço a todos e tchau, tchau.